Ela era a mulher que plantava vida em meio ao aço, uma jardineira invisível chamada Sofia, movendo-se silenciosamente por um império de vidro. Ele, Heitor, era o titã no centro de tudo, um homem que parecia ter sido esculpido pelo próprio sucesso. No palco, em seu maior momento de glória, uma criança com os seus olhos e o seu rosto o silenciou. O menino apontou para uma árvore genealógica no telão e fez a pergunta que quebraria o mundo dele em dois. A pergunta ecoou pelo auditório. No canto do salão, onde o cheiro de terra dos seus sapatos de trabalho a tornava uma estranha, Sofia sentiu o chão desaparecer. Suas mãos tremiam tanto que ela se apoiou em uma parede para não cair. O menino, seu Léo, tinha acabado de fazer o impossível. No palco, Heitor ficou paralisado. As luzes azuis que antes o coroavam agora pareciam expor cada rachadura em sua armadura de confiança. O murmúrio na plateia cresceu como uma onda, uma mistura de choque e curiosidade cruel. Ele encarou a criança, uma miniatura perfeita de si mesmo, e por um instante, o roteiro ensaiado, as cifras bilionárias, a reputação, tudo se desfez. Diante dele estava um rosto que ele não conhecia, mas uma alma que seu sangue reconhecia. E foi ali, sob centenas de olhares, que o mundo de Heitor parou de girar. Para entender como um império treme, é preciso voltar aos jardins onde tudo foi plantado. Sofia aprendeu a viver entre dois mundos. O primeiro era o da TechCorp, silencioso, estéril, onde suas mãos calejadas eram as únicas a tocar a terra nos pátios perfeitamente geométricos. Ela era uma sombra de uniforme cinza, garantindo que a natureza ali parecesse tão controlada quanto os algoritmos criados nos andares de cima. O segundo mundo era seu apartamento, pequeno, mas pulsante de vida. As paredes eram cobertas pelos desenhos de Léo, e cada canto livre abrigava vasos de plantas teimosas, imperfeitas, que cresciam em direção ao sol. Era o universo deles. Léo, com seus 5 anos e uma curiosidade que não conhecia fronteiras, era o centro de tudo. "Mãe, meu pai viajou para qual estrela?" ele perguntava, e o coração de Sofia se partia um pouco. Ela desviava, inventava histórias sobre um explorador em terras distantes, mas Léo tinha os olhos do pai. A mesma intensidade, a mesma forma de inclinar a cabeça quando estava prestes a decifrar um mistério. E o maior mistério de sua vida era o homem em uma foto gasta que Sofia guardava no fundo de uma gaveta. Um Heitor mais jovem, com um raro sorriso cansado, de uma única noite que ela havia trancado as 7 chaves na memória. Ela via a versão atual dele, às vezes, de longe. A figura imponente atravessando o campus, sempre ao telefone, sempre seguido por um séquito. Ela se encolhia, rezando para que os crachás e os muros de vidro a mantivessem invisível. O medo não era de que ele não acreditasse nela. O pavor era de que ele acreditasse, que olhasse para Léo e visse não um filho, mas um ativo, um herdeiro para seu império frio, e o arrancasse de seu mundo de terra e calor. O conflito, que antes era um sussurro, começou a gritar quando Léo passou a desenhar obsessivamente a mesma figura. Um homem alto com olhos tristes. Um dia, ele mostrou o desenho e disse: "É ele, mamãe. Ele está me esperando." Sofia sentiu o ar faltar. A inocência do filho estava construindo uma ponte perigosa para o passado que ela lutou tanto para enterrar. Foi ali que tudo começou a desmoronar. Aquele desmoronamento não foi um estrondo, mas um silêncio. O silêncio de Sofia. O sonho dela não tinha a ver com os arranha-céus que ela via da janela do ônibus. O sonho de Sofia cheirava a terra molhada e a jasmim. Era um sonho pequeno, que ela guardava em um pote de metal no fundo do armário, onde cada moeda e nota amassada representava 1 centímetro de um futuro diferente. Ela se imaginava em um pequeno terreno, longe da cidade, com uma estufa modesta e uma placa de madeira pintada à mão, o Jardim de Sofia.
Não era sobre riqueza, era sobre raízes. Um lugar onde Léo pudesse correr descalço, sujar os joelhos de terra e fazer perguntas sobre as nuvens, não sobre estrelas onde pais distantes moravam. Um santuário para eles, um lugar sem sombras, sem segredos e, principalmente, sem a presença esmagadora de Heitor e seu império. Cada hora extra que ela fazia, cada feriado que trabalhava, era um passo naquela direção. A liberdade deles estava sendo comprada com o suor de suas mãos. Mas os sonhos não contam com o ar que falta nos pulmões. Começou com uma tosse que não passava, uma febre baixa que voltava teimosamente no fim da tarde. As longas noites em claro, a peregrinação pelos corredores frios e lotados do hospital público, os exames que não diziam nada. Até que um médico mais velho, com olhos cansados, deu o diagnóstico. Uma condição respiratória rara, progressiva. As palavras soaram distantes, como se fossem para outra pessoa, outra mãe. O tratamento que poderia dar uma chance real a Léo. O equipamento, o único especialista da região. Tudo estava em um só lugar. Um lugar que Sofia conhecia bem dos outdoors e das notícias de filantropia corporativa. O Hospital Penter, a joia da coroa da fundação de Heitor. O médico mencionou o nome como uma esperança distante, sem saber que para Sofia soava como uma sentença. Naquele instante, ela olhou para o filho, tão pequeno e frágil na cama do hospital, e o peso da realidade a esmagou. Para salvar a vida de Léo, ela teria que bater na porta do único homem de quem sempre fugiu. Ela se agarrava à esperança de que existia um outro caminho, uma outra solução, e ela ainda achava que podia consertar tudo. Achar que podia consertar tudo foi o último luxo de Sofia. Os dias que se seguiram se tornaram um borrão de corredores esverdeados, cheiro de antisséptico e o som rítmico e assustador das máquinas que ajudavam Léo a respirar. O pote de metal que guardava o sonho de um jardim foi esvaziado, não para comprar terra, mas para pagar por remédios e exames. Cada moeda gasta era um pedaço de seu futuro se desfazendo para tentar salvar o presente. Ela via a força de Léo diminuir, o brilho em seus olhos sendo substituído por um cansaço que nenhuma criança deveria conhecer. A solidão era sua companheira constante, um peso no peito que não a deixava dormir, mesmo quando a exaustão a nocauteava em uma cadeira desconfortável ao lado do leito. Engolindo o orgulho e o medo, ela ligou para o Hospital Penter. A voz do outro lado era polida, profissional e impessoal. Recitou uma lista de exigências, falou de planos de saúde de primeira linha e de custos que soavam como números de telefone. Sofia tentou explicar, mas sua voz foi se tornando pequena, insignificante. Ela era apenas mais uma pessoa sem recursos do outro lado da linha, uma estatística. A ligação terminou com um "sinto muito", que não sentia nada, e um clique. O muro era invisível, feito de dinheiro e burocracia, mas era mais sólido do que qualquer parede de concreto. Ela estava do lado de fora, e eles não a deixariam entrar. A ironia a encontrou em uma sala de espera, enquanto aguardava o resultado de mais um exame. Na TV, uma reportagem sobre um baile de gala, e lá estava ele, Heitor. Impecável em seu smoking, sorrindo para as câmeras, falando sobre o dever das corporações em construir um futuro melhor para as nossas crianças. As palavras flutuavam no ar, ocas, absurdas. Sofia não sentiu raiva, sentiu um vazio profundo, a distância entre o homem na tela e a realidade de seu filho, que lutava para respirar a poucos metros dali, era um abismo tão vasto que ela se sentiu tonta. Aquele homem não era uma pessoa, era uma ideia, um outdoor ambulante de uma filantropia que não alcançava quem mais precisava. Em um último ato de desespero, ela foi até a TechCorp, não com seu uniforme de jardineira, mas com suas roupas simples de mãe. Esperou por 3 horas no lobby suntuoso, sentindo-se um grão de poeira em uma galáxia de vidro e sucesso. Finalmente, o assistente pessoal de Heitor a recebeu.
Um homem de terno afiado e olhar impaciente. Sofia tentou falar, a voz trêmula, mas foi interrompida. O homem não a ouviu. Ele a viu como um problema, um pedido, uma inconveniência. Entregou a ela um panfleto genérico da fundação e a dispensou com um "siga os canais apropriados". Foi a humilhação final. Ser invisível era uma coisa. Ser dispensada como se fosse nada era outra. De volta ao hospital, sentindo-se derrotada, seu telefone tocou. Era a administração. Uma voz cansada, mas gentil, informou que um fundo de caridade havia aprovado a transferência de Léo para o Panther. Um doador anônimo. Sofia caiu de joelhos no corredor, o choro vindo sem controle, um misto de alívio e incredulidade. Um milagre. Naquela noite, ela pensou que um anjo a havia escutado. Você já se sentiu completamente invisível, rezando por uma ajuda que parecia impossível de alcançar? Deixa um sim aqui nos comentários se você entende o peso desse sentimento. Às vezes, saber que não estamos sozinhos em nossas batalhas silenciosas é o primeiro passo para encontrar a força que nem sabíamos que tínhamos. O Hospital Panther era outro universo. Silencioso, branco, com o brilho de um futuro que não pertencia a Sofia. Ela se sentia uma fraude, caminhando por aqueles corredores, uma planta selvagem em um jardim de vidro. Mas o alívio de ver Léo sendo cuidado por equipamentos de ponta e médicos atenciosos era maior que seu desconforto. Ele parecia mais calmo. E pela primeira vez em semanas, Sofia conseguiu respirar um pouco mais fundo, ainda que o ar daquele lugar parecesse pertencer a Heitor. Ela era uma convidada em seu castelo, salva por um anjo anônimo. O anjo, no entanto, veio na forma de uma enfermeira de cabelos brancos e sorriso fácil, chamada Elvira. Em uma tarde, enquanto ajeitava os lençóis de Léo, Elvira viu uma revista de negócios esquecida na poltrona. Na capa, o rosto de Heitor, sério e poderoso. Seus olhos foram da foto para o rosto adormecido de Léo, e um reconhecimento brilhou em seu olhar. Ela não disse nada que pudesse assustar. Apenas olhou para Sofia com uma ternura cúmplice, deu um tapinha em seu braço e sussurrou. O destino tem um jeito engraçado de cuidar dos seus, não é? Aquelas palavras, ditas sem um pingo de julgamento, foram a chave que abriu a porta da prisão de medo de Sofia. Pela primeira vez, alguém via a verdade e não a enxergava como um escândalo ou um erro, mas como uma obra do destino. Naquele instante, Sofia olhou para o filho e uma clareza dolorosa a atingiu. Ao escondê-lo, ela o estava ensinando a ter vergonha de quem era. Estava dizendo a ele, em silêncio, que ele era um segredo que precisava ser guardado. O medo do que Heitor poderia fazer se tornou menor do que o medo de ver seu próprio filho crescer, se sentindo invisível, sentindo-se um erro. A luta não era mais sobre ela ou seu passado, era sobre a dignidade de Léo. Ela não pediria dinheiro, pediria reconhecimento, pediria que Heitor o visse apenas uma vez. Ela não sabia se funcionaria, mas pela primeira vez quis tentar. A tentativa não começou com um grito, mas com um sussurro digital enviado na solidão de uma madrugada. No silêncio do hospital, iluminada apenas pela tela trincada de seu celular antigo, Sofia tomou o primeiro passo. Ela não procurou por Heitor, o CEO. Procurou por Heitor, o viúvo. Encontrou o e-mail geral da Fundação de Caridade criada em nome de sua falecida esposa. Um canal que parecia mais humano, menos corporativo. Suas mãos, acostumadas com a terra, tremiam ao digitar as palavras que poderiam mudar tudo. O texto era simples, despido de acusações ou exigências. Meu nome é Sofia. Eu era uma jardineira na TechCorp. Há 5 anos nós tivemos uma noite. E dessa noite nasceu um menino chamado Léo. Ele tem os seus olhos, o seu sorriso e está internado no 3º andar do hospital que o Senhor construiu. Ela não pediu ajuda. Não mencionou o doador anônimo.
Apenas contou a verdade. No final, anexou uma única foto que tirou naquela tarde. Léo adormecido, o rosto sereno contra o travesseiro branco, uma cópia inegável do homem que ela via nas revistas. Por um longo minuto, seu polegar pairou sobre o botão enviar. Era um abismo. Com um suspiro que carregou o peso de 5 anos de silêncio, ela o cruzou. E então, o e-mail se foi. Uma pequena semente de verdade lançada no coração de um império de vidro. O ato de coragem da madrugada deu lugar ao pânico da luz do dia. A adrenalina sumiu e o medo voltou, mais forte do que nunca. Cada hora que passava era uma tortura. Sofia pulava a cada notificação no celular, o coração disparando, apenas para ver que era um alerta de notícias ou uma mensagem qualquer. Os dias se arrastavam em um silêncio ensurdecedor. O hospital, que antes parecia um porto seguro, agora parecia uma armadilha. Ela imaginava advogados aparecendo em sua porta, seguranças a escoltando para fora. De volta ao trabalho por algumas horas, para não levantar suspeitas, ela sentia os olhares sobre si. O segurança no portão a cumprimentou como sempre, mas ela se encolheu. Era sua imaginação ou ele a estava vigiando? O arrependimento começou a corroê-la. E se ele a visse apenas como uma golpista? E se, em um ato de fúria, ele a demitisse e usasse seu poder para dificultar ainda mais a vida deles? A voz de seu antigo medo gritava em sua mente. Quem você pensa que é? Uma jardineira tentando desafiar um rei? Ela se sentou ao lado de Léo, que dormia pacificamente, e sentiu o gosto amargo do erro. Talvez tivesse destruído a única chance que eles tinham. Talvez o silêncio fosse, afinal, o lugar mais seguro. Ela pegou a mão pequena do filho, resignada a aceitar as consequências de sua loucura. Mas então, o telefone tocou. O número na tela era desconhecido. Sofia atendeu com o coração na boca. A voz era a mesma do assistente pessoal, fria e formal. O Sr. Monteiro solicita sua presença em seu escritório, agora. A ligação terminou. Não era um convite, era uma convocação. Deixando Léo aos cuidados de Elvira, ela atravessou a cidade como uma sonâmbula, entrou na torre de vidro da Tech Corp e subiu no elevador silencioso que parecia uma cápsula para outro planeta. O escritório de Heitor ficava no último andar. Era um espaço enorme, minimalista e frio, com uma janela que ia do chão ao teto, revelando a cidade que ele parecia governar. Heitor estava de pé, de costas, olhando para seu reino. Ele não estava sozinho. Um homem mais velho, com o rosto impassível de um advogado, estava sentado em uma das poltronas. A mensagem era clara. Aquilo não era um encontro, era uma negociação. Heitor se virou e seus olhos eram indecifráveis. Ele não disse uma palavra. O advogado começou a falar, a voz mansa falando de discrição mútua, preservar o bem-estar da criança e encontrar uma solução pragmática. As palavras eram um verniz para a proposta real. O advogado empurrou uma pasta de couro pela mesa de vidro. Dentro, Sofia sabia, estava a oferta. Dinheiro. Uma quantia que mudaria sua vida em troca de seu silêncio eterno. Em troca da inexistência de Léo no mundo de Heitor. Ele não a via como a mulher daquela noite, nem via Léo como seu filho. Via-os como um risco, uma variável solta em sua equação de sucesso, um problema a ser contido e arquivado. Foi naquele momento que a Sofia invisível morreu. Ela não olhou para a pasta. Seus olhos se fixaram em Heitor, ignorando completamente o advogado. A voz que saiu dela não era trêmula. Era calma, firme, com o peso de 5 anos de verdade contida. Eu não vim buscar dinheiro, ela disse. E o silêncio que se seguiu foi mais poderoso do que qualquer palavra do advogado. Você pode guardar sua pasta. Eu não quero nada que está aí dentro. Ela se levantou, aproximando-se da mesa. Eu vim porque meu filho, o nosso filho, merece mais do que ser um segredo.
Ele ri com a barriga quando eu faço cócegas. Ele canta uma música que ele mesmo inventou sobre dinossauros. E às vezes ele desenha um homem de olhos tristes que ele diz ser seu pai. Eu não vim aqui por mim, vim por ele. A armadura de Heitor começou a rachar. Ele olhou para o advogado, um brilho de algo desconhecido em seu rosto. Sofia deu o último passo. Tirou do bolso a pequena foto gasta e a colocou sobre a mesa de vidro, em cima da pasta de couro. Eu não vim para te acusar, ela disse suavemente. Vim para te lembrar que por uma noite você não foi um CEO. E eu não era uma funcionária. Éramos só duas pessoas. Heitor olhou para a foto, para a versão mais jovem e vulnerável de si mesmo. Ele viu. Ele finalmente viu. Com um gesto sutil da mão, ele dispensou o advogado. O homem hesitou, depois se levantou e saiu, fechando a porta atrás de si. Estavam sozinhos. O silêncio agora era outro. Não era de poder, era de perplexidade. Heitor sentou-se, o olhar fixo na foto. Sua voz, quando veio, era quase um sussurro. Como ele é? E então, olhando nos olhos de Sofia, ele disse as 3 palavras que selaram o fim de uma guerra e o começo de tudo. Eu quero conhecê-lo. Meses depois, o ar não era mais o antisséptico do hospital ou o rarefeito da torre corporativa. Era o ar de um domingo de sol no jardim botânico. Léo, com as bochechas coradas e a saúde completamente restaurada, corria pela grama, sua risada ecoando entre as árvores. A vida havia voltado a seus olhos, e a uma pequena distância estava Heitor. Não o CEO, mas apenas Heitor. Desajeitado em um jeans e uma camiseta simples, ele parecia um estrangeiro naquela paisagem de simplicidade. Ele não sabia como jogar bola ou empurrar um balanço. A paternidade não era um instinto para ele, era um novo idioma que ele estava aprendendo a soletrar. Quando Léo se sentou na grama com seu bloco de desenho, Heitor hesitou por um momento e então se sentou ao seu lado. O homem que comandava reuniões de milhares de pessoas, que decidia o futuro de tecnologias revolucionárias, agora estava ali, na grama, tentando desenhar um dinossauro com um giz de cera azul. Seu traço era duro, o desenho ficou torto, e Léo riu, não com deboche, mas com a pura alegria de ter companhia em seu mundo. Heitor olhou para o riso do filho, e pela primeira vez um sorriso genuíno, sem o peso de um império por trás, surgiu em seu rosto. Ele não estava ensinando seu filho a ser um líder. Estava aprendendo com seu filho a ser humano. Sentada em um banco próximo, fingindo ler um livro, Sofia observava a cena. Não havia um pingo de ansiedade em seu peito, apenas uma paz que ela não sentia há anos. Não era um final de conto de fadas. Ela e Heitor não eram um casal apaixonado reconstruindo um romance. Eram 2 mundos diferentes, ligados por um pequeno sol chamado Léo. A vitória dela não foi conquistar o homem, mas libertar o filho. A liberdade não era mais uma estufa em um terreno distante. Era aquele momento. O direito de seu filho de ter um pai desajeitado desenhando dinossauros tortos em um domingo de sol. Eles não eram uma família de comercial de TV. Eram algo muito mais frágil, complicado e real. E pela primeira vez, aquilo era o bastante. A história deles, no fim, não foi sobre a revelação em um palco ou a disputa por um nome. Foi sobre o que cresceu depois. Sofia aprendeu que a verdadeira coragem não era aguentar o peso do mundo em silêncio para proteger o filho. A verdadeira coragem foi quebrar o silêncio para que ele pudesse ser livre. Ela passou anos cultivando jardins perfeitos para os outros, com medo de que suas próprias raízes fossem arrancadas. Mas ao lutar pelo direito de seu filho de existir, ela finalmente plantou o seu próprio jardim, um regado não com medo, mas com dignidade. Ela não ganhou um príncipe, ganhou sua própria voz. Heitor, por outro lado, passou a vida construindo um legado de aço e código, um império que deveria durar para sempre. Ele acreditava que sua herança estava nos prédios, nas ações, na marca que deixaria no mundo. Mas foi um menino de 5 anos,
com um bloco de desenho e um giz de cera, que lhe ensinou o que era um legado de verdade. Não era sobre o que ele construía, mas sobre quem ele estava se tornando. Léo não apenas herdou seus olhos. Ele o ensinou a ver o mundo de novo através deles. Heitor descobriu que sua maior criação não foi um algoritmo bilionário, mas a frágil e assustadora conexão com o filho que ele nunca soube que tinha. E talvez a lição seja essa, que as famílias mais fortes não são as que nunca quebram, mas as que ousam juntar os pedaços. Que a herança mais valiosa que podemos deixar não é o que acumulamos em cofres, mas as verdades que temos a coragem de encarar e o amor que ousamos cultivar, mesmo quando nasce nos lugares mais inesperados. Se a jornada de Sofia e Heitor tocou em algo aí dentro de você, se essa história te emocionou de alguma forma, seu like nos mostra que estamos no caminho certo. E eu adoraria saber de onde você está assistindo. Me conta aqui nos comentários a sua cidade. Sério, eu leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para se conectar com a gente. E se você acredita no poder de histórias assim, sobre verdades que transformam, se inscreve para não perder as próximas. O canal está só no começo, e cada nova inscrição é o que me dá a certeza e a força para continuar essa jornada. Não vá embora ainda. Escolha uma das duas histórias que eu deixei na tela para você assistir a seguir. Te encontro no próximo vídeo.